Olá meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Eric e nesse vídeo eu vou apresentar a ideia principal do nosso curso de Excel aplicado a problemas de engenharia. Como o próprio título do curso sugere, isso não é um curso somente sobre o Excel. A ideia não é mostrar todas as ferramentas do Excel, não é um curso de Excel avançado. É um curso em que o objetivo é mostrar as funções do Excel, mostrar, portanto, todas as suas potencialidades da maneira mais natural de se aprender, que é, existe um problema, eu vou procurar formas de resolver esse problema. A gente vai desenvolver nossas planilhas sob demanda. Então, primeiro a gente vai tratar toda a parte lógica, eu vou mostrar para vocês as ferramentas que eu uso com maior frequência, vou mostrar a parte visual, como eu trabalho a parte visual das minhas planilhas, com a intenção de deixar com a estética mais próxima de um site, ou de um software, de um aplicativo, inspirada nitidamente no próprio Excel, na identidade visual do próprio Excel. Vou mostrar para vocês como eu gosto de apresentar os dados, né, tanto a entrada como os meus resultados. Enfim, vou passar a minha forma de projetar planilhas enquanto a gente desenvolve, por exemplo, uma planilha para dimensionar sapatas isoladas de concreto. Então, nesse contexto, você pode perguntar, existe um pré-requisito para conseguir acompanhar o curso? Bem, eu suponho que não. Eu ficaria extremamente assustado se vocês não soubessem, por exemplo, salvar um arquivo, se vocês não tivessem familiaridade com as ferramentas do Office, né? Editar uma célula. Então, eu suponho que não vai haver pré-requisitos com relação ao Excel. As ferramentas que vão desde funções básicas do Excel até funções mais avançadas, elas serão devidamente detalhadas ao longo das aulas para que não tenha essa limitação, tá bom? Com relação ao problema, ao aspecto teórico que envolve o problema analisado, eu antes de desenvolver a planilha, eu vou fazer uma revisão conceitual para a gente entender a sequência lógica do problema, até mesmo para que a gente consiga entender o nosso algoritmo. Eu não vou me ater aos pormenores, né, da formulação, da parte teórica, né, alguns pontos que não cabem no nosso cronograma, vocês vão ter que assumir como verdadeiro, tá bom? Então, para resolver esse problema, a gente precisa fazer isso e isso. Toda a parte teórica que vem por trás não é o foco do curso, vocês vão aprender isso nas disciplinas. É claro que quem já tiver esse conhecimento vai conseguir assimilar de uma forma bem mais simples. Mas quem não tem, não será prejudicado, conseguirá ainda assim entender muito bem o funcionamento do Excel, sem, entretanto, deter esse conhecimento específico. Mas eu já faço uma ressalva, eu escolhi cuidadosamente os problemas para que a gente consiga, de uma forma natural, uma forma intuitiva, com conceitos básicos de física, compreender o problema que a gente está resolvendo, tá bom? E numa aula, antes do desenvolvimento daquela determinada parte da planilha, eu vou fazer uma revisão conceitual sobre o problema analisado. Bom, e para antecipar as ferramentas que a gente vai aprender ao longo do curso, porque alguém pode sabê-las e já nem se interessa em fazer o curso, eu vou mostrar a primeira planilha que a gente vai desenvolver. Tá massa? Bom, pessoal, essa aqui é a primeira planilha que nós vamos desenvolver ao longo do curso, que é uma planilha destinada ao auxílio do dimensionamento de sapatas rígidas sujeitas à carga centrada. Então aqui a gente vai desenvolver essa planilha de duas formas. Uma primeira para o projeto tradicional, que é o projeto baseado na tentativa e erro, estima dimensões iniciais e vai verificando se aquelas dimensões propostas inicialmente, na verdade, se aquele conjunto de condições propostas inicialmente vão atender os critérios normativos. E para isso a gente vai ter que utilizar recursos do VBA para criar loop, enfim, vocês vão entender melhor à medida que a gente for evoluindo no curso. Eu também vou discutir com vocês a abordagem de projeto otimizado, né? O Excel ele detém um suplemento denominado Solver que possui algoritmos de otimização. São algoritmos que vão nos guiar, vão nos auxiliar na tomada de decisão. Como assim? Eles são algoritmos que fazem uma busca dirigida e determinam qual a combinação das variáveis que vão conduzir à extração do melhor rendimento de uma determinada medida de desempenho. De forma mais simples, são algoritmos que vão dizer qual a relação da largura, da altura, o tipo do concreto, o tipo do aço, que vão me dar a sapata mais econômica. Isso é um exemplo, tá claro? Então nós vamos fazer com essas duas abordagens, e nisso a gente vai aprender recursos de VBA, que são recursos mais avançados,
assim como a gente vai entender a ferramenta Solver. E é claro, antes de aplicar a ferramenta Solver, eu volto a discutir sobre o que é um projeto ótimo, né? Como a gente formula um problema de otimização. Bom, mas voltando aqui para a nossa planilha, né? Eu vou ensinar para vocês coisas básicas, só passando rápido, né? Bloquear uma célula, perceba que essas células estão bloqueadas, eu não consigo selecionar, eu só consigo selecionar células de entrada de dados. Vamos aprender a criar link entre as guias, para que, por exemplo, quando eu clicar num botão, ele vá para uma outra guia, para a guia de resultados. Né? Quando eu clicar nessa guia aqui de entrada, ela volta para aquela guia anterior. Eu gosto de estruturar a minha planilha sempre em 3 partes, né? É claro, existem outras guias à medida que for sendo necessário, isso vai depender do problema. Mas no mínimo 3 partes. Primeira, entrada de dados, só com o que o usuário precisa fornecer. A última, com a saída de dados, né, que é só os resultados finais mesmo. E uma guia intermediária onde contém toda a memória de cálculo. Tá bom? Então é onde vai ter todo o processo pormenorizado. Beleza? Que eu chamo sempre de guia relatório. Então no mínimo a gente vai ter essas 3 guias. Aqui nesse caso eu dividi em mais, eu criei uma guia de dados, por exemplo, que é uma guia que contém algumas informações que a gente vai utilizar no nosso algoritmo. Tá bom? Eu criei também uma guia de informações, que é onde eu vou dizer, ó, a sapata está sendo dimensionada pelo método bielas e tirantes, foram consideradas, assumidas essas restrições para a minha planilha, então ela não pode ser aplicada em casos em que na sapata, além da carga centrada, existe um momento fletor. Então tem uma guiazinha de informações, de orientações, que diz toda a formulação, toda a parte teórica envolvida no desenvolvimento da planilha, tá bom? Então, aqui eu já estou aproveitando para ir adiantando algumas partes sobre como eu apresento as minhas planilhas, ok? Além disso, né, ou seja, além de aprender a formatação condicional, aprender como realçar uma célula quando não atende um determinado critério, aprender como criar uma lista, enfim, além dessas ferramentas mais básicas, né, a gente vai aprender a usar uma PROC-V, função máxima, função mínima, isso é claro, a gente vai explorar melhor dentro do algoritmo. Mas além desses básicos, a gente vai explorar recursos avançados como VBA, macro. Então, exemplo, se eu quero gravar um conjunto de processos que sejam executados sempre que eu acionar um botão. Então, se eu clicar aqui nesse botão limpar, eu quero que todos esses dados inseridos inicialmente sejam apagados. Então, a gente vai aprender a fazer isso mediante a execução de uma macro. E o conceito de otimização que a gente vai aplicar também no projeto de sapatas na ferramenta Solver, tá bom? Então essa é uma apresentaçãozinha básica da primeira planilha que a gente vai desenvolver, só para vocês terem uma ideia do que esperar aí do curso. Beleza, pessoal? Então no próximo vídeo eu vou mostrar qual é a parte teórica do projeto da sapata. Então antes de partir para o desenvolvimento da planilha que eu estou apresentando para vocês, a gente tem que entender a lógica. A gente tem que entender qual a sequência de cálculo para aí sim a gente aplicar no Excel. Então, pessoal, até o próximo vídeo.